Bem-vindos de volta ao nosso canal, Ringo e o Reddit Lore. E hoje, vamos explorar um tema que impacta muitas famílias ao redor do mundo, a traição conjugal e suas ramificações nas relações familiares. Esta é uma questão complexa e emocionalmente carregada, e esperamos abrir uma discussão significativa sobre como lidar com essa situação delicada. Em uma pequena cidade do interior, onde as notícias corriam mais rápido que o vento, a história de duas famílias parecia um conto de amor e amizade. Maria e Joana, inseparáveis desde a infância, haviam encontrado seus companheiros na vida, Pedro e Lucas, respectivamente, dois irmãos igualmente queridos na comunidade. A união entre as duas famílias era algo notável. Feriados eram celebrados em conjunto, churrascos aos domingos eram uma tradição sagrada e os laços pareciam inquebráveis. Todos viam Maria e Joana como irmãs, não apenas amigas, e Pedro e Lucas como exemplos de maridos dedicados e amorosos. No entanto, por trás das aparências felizes, nuvens escuras começaram a se formar. Rumores começaram a se espalhar pelas ruas de que algo estava errado, que uma sombra havia caído sobre aquela felicidade aparente. Alguns cochichos indicavam que Maria e Lucas estavam envolvidos em um caso extraconjugal. Inicialmente, esses boatos foram ignorados, considerados apenas fofocas maliciosas de pessoas invejosas. Mas, à medida que o tempo passava, as evidências se tornavam cada vez mais difíceis de serem ignoradas. Olhares trocados, encontros suspeitos e gestos furtivos começaram a confirmar os medos mais sombrios. Pedro e Joana, abalados pela possibilidade de traição por parte de seus cônjuges, tentavam desesperadamente negar a realidade que se desenrolava diante deles. No entanto, quando confrontados com a verdade inegável, seus corações se despedaçaram em 1000 pedaços. A família, uma vez unida por laços de sangue e amizade, agora se via dividida. Alguns membros escolheram apoiar Maria e Lucas, relutantes em acreditar nas acusações de traição. Outros, como Pedro e Joana, sentiram-se traídos não apenas por seus cônjuges, mas também pela própria família, que parecia ter escolhido o lado errado. O clima nas reuniões familiares tornou-se tenso e desconfortável, as conversas forçadas e os sorrisos falsos. O que antes era um refúgio de amor e apoio agora se transformará em um campo de batalha emocional, onde lealdade e traição se misturavam em uma teia complicada. Com o passar do tempo, Pedro e Joana tomaram a difícil decisão de se separar de seus cônjuges infiéis, buscando encontrar paz e cura longe daqueles que os haviam traído. A família, uma vez tão unida, agora estava fragmentada e marcada pela dor da traição e pela amargura da escolha de lados. E assim, uma história de amor e amizade transformou-se em uma saga de traição e desilusão, deixando cicatrizes profundas no coração daquela pequena cidade do interior. No entanto, certo dia, rumores começaram a circular pela pacata cidade do interior, como folhas levadas pelo vento, sobre um caso extraconjugal entre Maria e Lucas. Inicialmente, todos rejeitaram essas murmurações como sendo fofocas sem fundamento. Afinal, como poderia um casamento aparentemente tão sólido como o de Maria e Pedro, e de Joana e Lucas, ser abalado por tais insinuações? Os habitantes da cidade preferiram acreditar que eram apenas mexericos sem fundamento, produtos da imaginação fértil de mentes ociosas. No entanto, as evidências começaram a se acumular de maneira irresistível, como gotas persistentes de chuva que aos poucos formam uma tempestade. Olhares trocados entre Maria e Lucas, encontros suspeitos em locais discretos e gestos carregados de cumplicidade tornaram-se difíceis de serem ignorados. Pedro e Joana, inicialmente relutantes em dar ouvidos aos rumores, começaram a perceber os sinais perturbadores que surgiam diante deles. O sorriso forçado de Maria, os repentinos telefonemas de Lucas que sempre pareciam interromper momentos familiares felizes. Tudo começou a se encaixar em um quebra-cabeça doloroso. A comunidade, antes unida em torno do calor familiar e da camaradagem, agora se via dividida. Alguns membros escolheram acreditar na inocência de Maria e Lucas, relutantes em aceitar a ideia de que algo tão trágico pudesse acontecer em seu meio. Outros, como Pedro e Joana, sentiram-se traídos não apenas por seus cônjuges, mas também pela própria família, que parecia ter escolhido o lado errado. À medida que as semanas passavam, a tensão na cidade aumentava.
As conversas nos mercados e nas praças giravam em torno do escândalo que se desenrolava diante dos olhos de todos. Alguns sussurros eram repletos de compaixão e solidariedade, enquanto outros carregavam a cruel ponta da condenação e do julgamento. Para Pedro e Joana, cada dia era uma batalha entre a esperança e a desilusão, entre o desejo de negar a realidade e a necessidade de enfrentá-la de frente. Finalmente, eles tiveram que confrontar a verdade inegável e dolorosa. Maria e Lucas estavam, de fato, envolvidos em um caso extraconjugal. A família, outrora unida por laços de sangue e amizade, agora se via dilacerada pela traição e pelo engano. E assim, uma sombra escura foi lançada sobre aquela pequena cidade do interior, manchando para sempre a imagem daquilo que um dia fora um conto de amor e amizade. Que parecia ter escolhido o lado errado, eles se viram em uma situação difícil. Pedro e Joana, ao descobrirem a traição de seus cônjuges, sentiram como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. O choque inicial deu lugar a uma dor profunda e avassaladora, misturada com uma sensação de traição que cortava como uma faca afiada. A incredulidade se misturava com a dor enquanto eles confrontavam a realidade sombria diante deles. Aquelas pessoas em quem confiavam cegamente, em quem depositavam seu amor e sua lealdade, haviam quebrado seus votos sagrados de matrimônio. Mas a dor não parava por aí. Pedro e Joana também sentiam-se traídos pela própria família. Afinal, como poderiam aqueles que compartilhavam laços de sangue e anos de convívio escolher fechar os olhos para a traição, apoiando os infratores ao invés de estar ao lado dos traídos? E assim, em meio a uma mistura de emoções turbulentas, Pedro e Joana se viram em uma situação difícil e solitária. Sentiam-se como estranhos em um mundo que antes conheciam tão bem, agora mergulhado em uma sombra de desconfiança e traição. Enquanto tentavam lidar com a devastação de suas vidas pessoais, também precisavam enfrentar a difícil tarefa de reavaliar seus relacionamentos familiares. A confiança, uma vez inabalável, agora estava abalada, e a lealdade que antes parecia inquestionável agora era questionada. Apesar do peso esmagador da traição, Pedro e Joana sabiam que precisavam encontrar uma maneira de seguir em frente. O caminho à frente estava repleto de incertezas e desafios, mas eles estavam determinados a se manterem firmes, mesmo que isso significasse caminhar sozinhos por um tempo. E assim, com corações pesados e espíritos cansados, Pedro e Joana começaram a trilhar o difícil caminho da cura e da reconstrução, deixando para trás aqueles que os traíram, tanto os cônjuges infiéis quanto os membros da família que escolheram o lado errado. A traição que abalou a família de Maria, Pedro, Joana e Lucas não se limitou apenas aos casais envolvidos. Com a revelação da infidelidade, a família se dividiu em campos opostos, como se linhas invisíveis tivessem sido desenhadas no chão da casa que um dia foi cheia de risos e união. Alguns membros, relutantes em aceitar a verdade perturbadora, escolheram apoiar Maria e Lucas. Talvez fosse a esperança de que os rumores fossem infundados ou o desejo de preservar a harmonia familiar a todo custo. Outros, no entanto, não podiam ignorar a dor evidente de Pedro e Joana e optaram por ficar ao lado dos traídos. Essa divisão criou uma tensão palpável que pairava sobre cada reunião familiar. O que antes era um momento de alegria e camaradagem agora se tornava um campo minado de sentimentos não ditos e olhares carregados. Conversas se tornavam constrangidas, e o silêncio era ensurdecedor, gritando mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. As reuniões familiares, antes aguardadas com ansiedade e alegria, tornaram-se escassas e cheias de desconforto. Onde uma mesa farta uma vez uniu corações e mentes, agora apenas resquícios de uma família desfeita se reuniam, cada um cercado por uma aura de tristeza e desconfiança. Mesmo os esforços para manter as aparências eram em vão, pois a divisão entre os membros da família estava gravada em cada rosto tenso e em cada palavra não dita. O que antes era uma fonte de apoio e amor agora se transformará em um campo de batalha emocional, onde a lealdade e a traição lutavam por supremacia. E assim, em meio a essa dolorosa divisão, a família lutava para encontrar seu caminho de volta à unidade que um dia conhecera. Mas as feridas causadas pela traição eram profundas demais para serem curadas facilmente, e as cicatrizes deixadas para trás serviriam como lembretes dolorosos de um tempo em que a confiança foi quebrada e a família foi dividida. Com o passar do tempo, a dor da traição se tornou insuportável para Pedro e Joana.
Cada olhar trocado entre Maria e Lucas era como uma punhalada em seus corações já dilacerados. A confiança havia sido quebrada irreparavelmente, e a ideia de continuar vivendo sob o mesmo teto que aqueles que os traíram tornou-se insustentável. Em um ato de bravura e autossuficiência, Pedro e Joana decidiram se separar de seus cônjuges infiéis. Para eles, não havia outra escolha senão buscar um novo começo, longe daqueles que os feriram tão profundamente. Era uma jornada de autopreservação, uma busca por paz e cura em meio ao caos emocional que os envolvia. A decisão de se separarem não foi fácil. Significava deixar para trás não apenas os laços do matrimônio, mas também uma vida compartilhada, memórias preciosas e sonhos que uma vez tiveram juntos. No entanto, para Pedro e Joana, a necessidade de preservar sua própria integridade emocional superava qualquer desejo de manter uma fachada de normalidade. Enquanto Pedro e Joana embarcavam em suas jornadas individuais de reconstrução, a família que um dia foi unida agora estava fragmentada e marcada pela traição. Os laços que uma vez os uniram agora estavam esticados até o limite, e a confiança que antes era inabalável havia sido substituída pela desconfiança e pelo ressentimento. A escolha de lados tornou-se ainda mais evidente à medida que Pedro e Joana se distanciavam de Maria e Lucas. Alguns membros da família escolheram permanecer ao lado dos traidores, enquanto outros ofereceram apoio e compaixão aos traídos. Essa divisão criou um abismo entre eles, tornando ainda mais difícil encontrar uma reconciliação. Enquanto o tempo passava, Pedro e Joana buscavam reconstruir suas vidas, enfrentando os desafios que vinham com a separação e a busca por uma nova normalidade. Mas as cicatrizes deixadas pela traição permaneceriam, lembrando-os para sempre de um tempo em que a família estava dividida e a confiança foi quebrada. Essa história é um exemplo vívido de como a traição conjugal pode ter ramificações muito além do casal diretamente envolvido. O impacto se estende para as relações familiares, provocando fissuras profundas na confiança e na lealdade que antes eram consideradas inabaláveis. O que começou como rumores aparentemente insignificantes rapidamente se transformou em uma tempestade emocional que abalou as bases de uma família aparentemente unida. A traição de Maria e Lucas não apenas despedaçou os corações de Pedro e Joana, mas também dividiu a família em campos opostos, cada um escolhendo onde colocar sua lealdade. A escolha de lados não apenas aprofundou as feridas emocionais, mas também criou um clima de tensão e desconforto em cada interação familiar. Reuniões que antes eram momentos de alegria e comunhão tornaram-se ocasiões carregadas de angústia e ressentimento. Além disso, a traição também levou Pedro e Joana a tomar uma decisão dolorosa de se separar de seus cônjuges infiéis, afastando-se não apenas de seus parceiros de vida, mas também de uma parte da família que parecia ter escolhido o lado errado. Essa história é um lembrete contundente de como os efeitos da traição podem se estender muito além do casal envolvido, afetando profundamente as relações familiares e minando a confiança e a lealdade que são fundamentais para qualquer família. Esta história nos lembra da importância de proteger e valorizar nossos relacionamentos, cultivando laços de confiança e lealdade. Se você está enfrentando desafios em seu relacionamento ou testemunhando dificuldades na família, não hesite em buscar apoio. A comunicação aberta e o compromisso mútuo podem ser a chave para superar adversidades e fortalecer os laços familiares. Não deixe que a traição ou o conflito destruam o que é mais precioso para você. Tome medidas hoje para nutrir e proteger seus relacionamentos, construindo um futuro de amor e harmonia.